Bom, nós vamos falar sobre o comando numérico computadorizado, mais conhecido como CNC, que é um aparelho muito importante nos dias de hoje para as indústrias brasileiras e internacionais. Bom, primeiramente, isso aqui é um trabalho em grupo do Instituto Federal e nós somos do segundo ano de Mecânica Integrada Colegial. E nós somos o Guilherme, o Lucas e o Luan, do segundo Mecânica do Instituto. O que é? Comando numérico computadorizado ou controle numérico computadorizado é um sistema que permite o controle de máquinas, sendo utilizado principalmente em tornos e centros de usinagem. Permite controle simultâneo de vários eixos através de uma lista de movimentos escrita em código específico, código G. Por esse motivo, foi desenvolvido na década de 1940 o NC, que é controle numérico, na sigla em português, criado pelo Instituto de Tecnologia Massachusetts, inicialmente usando fitas perfuradas e com o advento do computador evoluiu para o CNC. Com isso, atingiu-se o objetivo de confecção de peças complexas, seriadas ou de grande precisão, especialmente quando usado em conjunto com os atuais programas CAD e CAM. Bom, a introdução do CNC na indústria mudou radicalmente os processos industriais. Perfis de alta complexidade são facilmente usinados. Estruturas em 3 dimensões tornam-se relativamente fáceis de produzir e o número de passos no processo, com intervenção de operadores, é drasticamente reduzido. Então, o CNC reduziu também o número de erros humanos, o que aumenta a qualidade dos produtos, diminuindo retrabalho e desperdício. Agilizou as linhas de montagens e tornou-as mais flexíveis, pois a mesma linha de montagens pode agora ser adaptada para produzir outro produto num tempo mais curto, sem comparados os processos tradicionais de produção. Acompanhando o desenvolvimento tecnológico da informática e a tendência por uma interatividade cada vez maior com o usuário, o código e a linguagem de máquina também evoluiu. Como funciona? Um CNC, para se tornar funcional, tem que ser programado. O que é programação? A programação é um processo de escrita, teste e manutenção de um programa de computador. O programa é uma linguagem de programação, embora seja possível, com algumas dificuldades, escrevê-lo diretamente em linguagem de máquina. Diferentes partes de um programa podem ser escritas em diferentes linguagens. Isso aí é um exemplo de programação de um CNC. Bom, como funciona? Nesse caso, é utilizado os algoritmos, seguindo ao que o Lucas falou. Um algoritmo é uma sequência de passos para realizar uma tarefa ou resolver um problema. Em nosso dia a dia, utilizamos algoritmos para realizar nossas atividades, definindo a sequência de atividades que devemos fazer para atingir o objetivo. Então, o algoritmo é uma das partes mais importantes do CNC, porque é a base para você fazer o processo de usinagem ou o que você for fazer. No CNC é utilizado um algoritmo em forma de linha, chamado de linhas de programação, onde pode ser utilizado letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais. Como, por exemplo, esse algoritmo de programação aí embaixo. E cada um desses algoritmos, o N110, G00, X120, tem o seu significado e cada um faz uma coisa no processo, que nós vamos explicar daqui a pouco. Para se programar um CNC, existe uma estrutura que mostra a forma que deve ser sua programação, que começa sempre com um símbolo de porcentagem ou zero, sempre definirá o começo da programação, N e 2 números, mostra o número do bloco, ou seja, cada linha é um movimento. Depois, um G, 2 números, definirá a trajetória, ou seja, o ponto zero da usinagem, que a partir dali será usinado o resto da peça. O X, Y ou Z, com números seguidos deles, que mostram a quantidade em milímetros ou centímetros andado em cada direção de cada eixo. Por exemplo, no X, vai andar, como por exemplo, o X120, vai andar 120 milímetros no eixo X, a máquina.
onde será colocado o valor que deverá ser movimentado. Esses são os principais algoritmos utilizados, porém existem outros para produções em peças mais específicas, pois não existe só os eixos X, Y e Z, existem outras letras também. Bom, programação e trajetória. O que consiste a programação em trajetória? Ela consiste no valor da medida que deverá ser percorrida em tal eixo, como por exemplo x10, y65, z23. Deverá ser complementada por uma função preparatória, por exemplo a g01, e velocidade de avanço, se for preciso, porque às vezes não é preciso, em tais processos, em outros é preciso, depende muito do processo que você está trabalhando. Esse é um exemplo de programação que eu já tinha dado no slide anterior. Eu vou explicar o que é cada um. O N110, ou N120, como você pode ver na seta, é um bloco de programação. Ou seja, ele é tipo o nome da linhazinha lá. O G00 e o G01 define o que ele vai fazer. Por exemplo, o G00 é quando você já usinou e a sua ferramenta tem que voltar rápido ao ponto zero. Aí não tem para que voltar em uma velocidade de corte, por exemplo, senão você vai ter menos tempo para a produção. O X120 ou o X100 é a quantidade, a medida que ele vai andar em cada eixo. E o F150 é a velocidade de corte. Por exemplo, aí 150 milímetros por minuto. Na primeira linha, no N110, não tem a velocidade de corte, porque o G00, como eu estava dizendo, não precisa da velocidade de corte. Ele só volta ao ponto inicial na velocidade mais rápida possível para ter mais produções por tempo. Bom, aí nós temos meio que uma tabela que é constituída pelos códigos G, que cada uma tem um trabalho e um significado, que você pode consultar, se você quiser, só pausar o vídeo. E aqui tem outros códigos G. Cortou aí, mas tem mais outros. É uma tabela bem grande dos códigos G. E aí são os códigos M, que também cada um tem o seu significado e depende muito do trabalho que você está fazendo. Às vezes você vai usar um algoritmo, às vezes outro, depende do que você quer fazer no processo. Bom, isso é tudo. A gente explicou um pouco por cima sobre o que é o CNC, sobre tudo que a gente aprendeu até agora e sobre programação também. Isso. Ou seja, cada letra significa um movimento ou uma velocidade de corte ou o eixo, a quantidade que tem que andar. Cada letra numa programação é importante. Esquecemos de falar também que toda programação termina com hashtag. É isso. É isso. Thanks.